professor Guilherme Fonseca na área para mais um Esquenta aí de Cap. Já chega aqui, ó. Já chega comigo dando like aqui no vídeo e já chega também se inscrevendo no canal. É muito importante para que o nosso trabalho continue. É muito importante para que a gente continue disponibilizando os conteúdos gratuitos para você. Então, se inscreva aqui e ativa o sininho para sempre que eu postar um vídeo novo, para te ajudar na sua nomeação, para tornar você nomeado mais rápido, você saiba logo. Então, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E pessoal, hoje o nosso Prepare de Cap, o nosso Esquenta de Cap, está muito especial. Hoje nós vamos fazer a prova da Prefeitura Municipal de Vitória, aplicada no último final de semana e que mostra uma tendência de mudança do IDCAP. A prova foi complexa, a prova foi bem complexa, com enunciados muito grandes e com questões gramaticais bastante profundas em muitas delas. Você vai ver que os enunciados estavam também bem informativos. Mas uma característica especial dessa prova, que eu acredito que não seja uma tendência, é que ela não tem um texto base. Ela tem enunciados muito grandes, mas não tem ali um texto base. Mas o importante aqui é você identificar comigo uma mudança de perspectiva no IDCAP e identificar comigo que você precisa aprofundar os seus estudos gramaticais baseados nessa nova tendência do IDCAP. Beleza? Então vem comigo resolver essa prova. Antes disso, você já está no nosso grupo do WhatsApp? Já tá lá, ó, dicas para você neste grupo, dicas gratuitas, materiais gratuitos, tanto de português quanto de redação, para você que está se preparando para o concurso do IASES. Vem comigo, vem para esse grupo que tem muita coisa boa lá. Tô deixando o link aqui na descrição, tá bem? Agora sim, vem comigo, vamos resolver essa prova. Vem! Vamos lá, galera. A colocação pronominal próclise, mesóclise e ênclise no português brasileiro contemporâneo, especialmente na modalidade culta escrita, é regida por um conjunto de regras que priorizam a eufonia e a clareza, mas que muitas vezes divergem do uso coloquial. Vamos lá. Prioriza-se, a eufonia e a clareza. Guilherme, o que significa eufonia? Eufonia é o som bom. É o som mais bonito. Então, as regras de colocação pronominal muitas vezes têm a explicação pela eufonia, por aquilo que soa melhor. E aí, veja, a colocação pronominal, a colocação dos pronomes oblíquos átonos, ela pode ser feita antes do verbo, e aí eu vou chamar de próclise, no meio do verbo, e aí eu vou chamar de mesóclise, e no fim do verbo, e aí eu vou chamar de ênclise. Beleza? Então, antes do verbo, no meio do verbo e no fim do verbo. Essas regras do português muitas vezes vão divergir do uso coloquial. Porque o que a gente faz na fala? Na fala, a gente usa a próclise para tudo. A gente usa a próclise, inclusive, para iniciar frases, o que é muito errado, segundo a gramática. Você não deveria iniciar as frases pelo pronome oblíquo. Mas a gente fala, me dá essa garrafa, me vê isso. A gente acostumou muito a usar coloquialmente o português com esse pronome na frente do verbo, que nem sempre está certo. Mas há casos em que a próclise, esse pronome antes do verbo, é obrigatório. Olha bem, fatores de atração como palavras negativas, advérbios e pronomes relativos exercem forte influência exigindo a próclise. Então, minha gente, a próclise, de fato, ela é obrigatória quando tem uma palavra atrativa, uma palavra responsável por atrair o pronome para perto dela. Em geral, quando eu tenho próclise obrigatória, é porque eu tenho uma palavra, é porque eu tenho uma estrutura que seja atrativa. E, de fato, as principais são essas que ele citou. Palavras negativas, advérbios, pronomes relativos
eu acrescentaria aqui nessa dimensão as conjunções subordinativas. E aí deixa eu te dar uma dica aqui para você não se perder. Guilherme, eu não decorei para a prova, né, todas as palavras atrativas. Eu sei dessas aí, mas eu sei que são muitas e eu fico desesperado com esse assunto porque esse assunto depende de memória. Deixa eu te dar uma dica. Se a palavra é invariável, normalmente ela é atrativa. Normalmente ela é atrativa. Ok? Por exemplo, os pronomes relativos, em sua maioria, eles são invariáveis. Então, eles puxam o pronome para perto dele. Os advérbios, as palavras negativas, não variam, né? Então, são palavras que normalmente fazem esse pronome ficar antes do verbo. Então, se a palavra é invariável, normalmente ela é atrativa. E aí ele continua dizendo, a ênclise é a posição padrão, ou seja, ênclise é a posição normal. E aqui deixa eu destacar para você que o caso mais importante da ênclise é esse em início de oração. A ênclise é a posição padrão em inícios de oração na norma culta. Então, em início de frase, eu só posso usar a ênclise. E a mesóclise, embora rara na fala, é obrigatória quando eu tenho o quê? Futuro, ó. Mesóclise é obrigatória quando eu tenho futuro do presente ou do pretérito e não há possibilidade de próclise. E não há possibilidade de eu fazer aqui o pronome antes do verbo. Basicamente, qual é essa possibilidade? Início de frase. Beleza? Então ele fez uma revisãozinha aí na questão do assunto, né? Foi interessante. Assim, analise as afirmativas a seguir sobre a correta colocação pronominal segundo a norma culta. 1. O documento que enviaram-me está incompleto. Há um desvio da norma culta, pois o pronome relativo que é um fator de atração que exige a próclise. Vamos lá, pessoal. O que é um pronome relativo aqui? É, porque o erro poderia estar aí, tá, minha gente? Toda vez que eu consigo trocar o que por o qual, é porque ele é um pronome relativo. Então, isso aqui, perfeito. Pronomes relativos atraem? Atraem um pronome para perto deles. Veja que é uma palavra invariável. Então, de fato, deveria ser o documento que me enviaram. Então, há um desvio da norma culta porque o pronome relativo que é um fator de atração que exige a próclise. Correto. Beleza? 2. A frase em se tratando de finanças, ele é um especialista. Está gramaticalmente incorreta, pois o gerúndio precedido da preposição em não permite a próclise, exigindo a ênclise. E aí ele dá como certo o em tratando-se. Pessoal, para você fixar aqui, e aqui está a maldade, né, porque ele cobra um detalhe, essa construção em mais gerúndio, ela é um fator atrativo. Então é obrigatório que eu tenha, na verdade, em se tratando e não em tratando-se. Em se tratando é obrigatório. Não existe para a gramática normativa a construção em tratando-se. Tá bem? Então essa está completamente errada. 3. A construção não lamentar-se-ia dos resultados apresenta um erro de colocação, pois a palavra negativa não atrai o pronome e o verbo no futuro do pretérito exigiria a mesóclise na ausência do não. A forma correta com o atrativo é não se lamentaria. Eu posso falar não lamentar-se-ia dos resultados? Não, a gente já viu que o não é uma palavra atrativa, então eu tenho que respeitar isso, ó. Não
se lamentaria dos resultados. Agora, se tivesse no início de frase e fosse afirmativa, aí sim, eu teria que colocar lamentar-se-ia dos resultados. Justamente, pessoal, porque com verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito, eu não posso usar a mesóclise, eu não posso usar a ênclise, olha bem. Jamais eu poderia colocar lamentaria-se. Jamais eu poderia colocar lamentarei-se. Né? Essas construções aqui são consideradas disfônicas. Elas, para a gramática normativa, ficam feias e, portanto, estão erradas. Então, essa aqui está certa. A forma correta com o não é não se lamentaria. Certinho. Logo, 1 e 3, letra B de nádegas aqui. 2. Ele fala agora da coesão textual. Vamos lá, minha gente. A coesão textual é um mecanismo linguístico que garante a conexão lógico-semântica entre as partes de um texto, utilizando-se de diversos recursos, como conectores, preposições e pronomes. A escolha inadequada de um conector pode alterar drasticamente o sentido pretendido, transformando uma relação de causa em consequência, ou uma adversidade em conclusão. Aqui, portanto, pessoal, ele está falando, das famosas conjunções. E aí, pessoal, a gente precisa saber os valores semânticos. Eu preciso aqui entender sobre valor semântico, sobretudo. Aí, vamos lá. Em textos técnicos e acadêmicos, como os voltados para a educação especializada, a precisão na articulação das ideias é fundamental para a clareza da argumentação e para evitar ambiguidades que comprometam a validade da informação transmitida. Vamos lá? Primeira afirmação aqui. O conector, portanto, é classificado como adversativo. Já pode tirar, né? Portanto, ele é conclusivo. Conclusivo. Então, portanto, como adversativo, está errado. Portanto, por isso, logo, são articuladores conclusivos. Sendo semanticamente equivalente a contudo. Não, contudo, isso aqui muita gente erra. Presta atenção nisso aqui. Contudo, ele é adversativo. Ele equivale ao entretanto, ao mas, ao todavia. Beleza? Ele é adversativo. Segunda afirmativa. Ele estudou muito, logo foi reprovado. O conector logo está empregado corretamente para indicar a consequência esperada da ação anterior, estabelecendo uma relação de causa e efeito direta. Olha só. O conector logo está empregado para indicar a consequência esperada da ação anterior, estabelecendo uma relação de causa e efeito direta. Só que olha só, minha gente, de fato, o logo ele pode dar essa ideia? Pode, porque o logo é conclusivo. Então até ele pode dar essa ideia, mas nesse caso aqui teria que ser empregado uma adversativa, Ele estudou muito, mas foi reprovado. Então, ela é falsa também. Então, a primeira é falsa, a segunda é falsa. A terceira. A conjunção embora introduz uma oração causal. Nada a ver. Embora introduz uma oração concessiva. Embora, ainda que, mesmo que, e por aí vai, introduzem orações concessivas, explicando o motivo pelo qual a oração principal ocorre. Nada a ver. Possuindo o mesmo valor semântico de visto que. Não, visto que, beleza, ele pode ser causal
ou explicativo, mas o embora não. Sentença 4. Então, terceira falsa também, né? Na sentença, o evento foi cancelado porquanto o palestrante adoeceu, o conector porquanto estabelece uma relação de causa ou explicação, podendo ser substituído por porquê ou visto que. Verdade, pessoal. Porquanto tem valor causal igual a porquê e visto que. Embora seja uma conjunção que a gente não use muito, ela é causal também. Beleza? Então, 3 Fs e 1 V, morreu Maria, né? 3 Fs e 1 V aí é a resposta da questão. Beleza? Agora uma questãozinha sobre figuras de linguagem. Vamos lá, minha gente. As figuras de linguagem, ele faz um textinho sobre elas, ó. Essa aqui é um textinho que só introduz mesmo as figuras de linguagem. Então, nem vou ler com tanta atenção aqui com vocês. Só vou dar uma resumida, que ele explica que as figuras de linguagem se dividem em figuras de pensamento, figuras de sintaxe, figuras de palavra ou tropos, né? Então, são essas as divisões, e você tem ainda, só para complementar aqui, as figuras sonoras. Então, de fato, as figuras de linguagem se dividem nessas 4 estruturas. A correta identificação desses recursos é crucial para a interpretação de textos literários e para a compreensão das sutilezas argumentativas em discursos persuasivos e poéticos. Lembrando, né, pessoal, as figuras de linguagem são meios de nós criarmos a linguagem figurada. Então, as figuras de linguagem são a tipificação dessa linguagem figurada. São esses nomes que a gente precisa lembrar. Veja como a questão aqui foi cruel. A sinédoque, como ele não tinha teto para morar, é um tipo de metáfora que se baseia na substituição da parte pelo todo. De fato, quando eu falo ele não tinha teto para morar, eu estou substituindo a parte pelo todo. Porque quando eu falo que alguém é sem teto, eu estou, na verdade, dizendo que a pessoa não tem a casa inteira. Não é que ela só não tem o teto, é que ela não tem a casa inteira. Só que, olha só, e de fato o nome disso é sinédoque, tá? Quando você troca a parte pelo todo, o nome disso é sinédoque. Perfeito. Qual é a sutileza aqui, pessoal? É que não é um tipo de metáfora, é um tipo de metonímia. Sempre quando você falar em substituição de termos, você está falando em metonímia e não em metáfora. E existem vários tipos de metonímia. Essa metonímia que é muito comum, que é a parte pelo todo, a gente chama de sinédoque. Por exemplo, quando eu digo assim, ele tinha 800 cabeças de gado. É uma sinédoque. Por quê? Porque ele tem o gado inteiro e não só a cabeça. Quando eu falo da expressão renda per capita, a mesma coisa. Quando eu falo, por exemplo, o bonde passava cheio de pernas. Ele não está cheio de pernas, ele está cheio de pessoas inteiras. Então, né, se concentre nisso aí para você observar. Então veja, sempre que eu falo em substituição da parte pelo todo, é sinédoque. E qualquer tipo de substituição de termos por uma relação de sentido é uma metonímia. Por exemplo, ele comprou a casa com o suor do trabalho. Veja, não é uma sinédoque, porque não é a parte pelo todo, mas é uma metonímia. Por quê? Suor aqui, você está trocando o abstrato pelo concreto. Você está trocando a causa pela consequência. É como se eu dissesse, ele comprou a casa com muito trabalho. Ele comprou a casa com o dinheiro gerado pelo seu trabalho. Então você está trocando aqui a causa pela consequência. Isso é uma metonímia. E um dos tipos de metonímia que a gente tem é a sinédoque. Então o que está errado é só isso aqui. Então a primeira é falsa só por causa disso. Segundo, a prosopopeia ou personificação.
ocorre quando se atribui uma característica ou uma ação humana a um objeto inanimado, como na frase "o pneu do carro furou na estrada". Minha gente, a definição que ele faz está certinha. Personificação é quando se atribui uma característica ou uma ação humana a um objeto. Perfeito. É isso mesmo que é personificação. Só que furar é uma ação humana? Nada a ver, não é personificação. E aí eu quero falar com você. O pneu do carro furou na estrada é um exemplo de uma figura que o IDCAP já cobrou, que se chama hipálage. O que é uma hipálage, minha gente? É quando você faz a troca do posicionamento dos termos e acaba gerando uma frase e acaba por gerar uma frase com os termos trocados. Guilherme, como assim? Seguinte, minha gente. O pneu do carro furou na estrada. O que o pneu do carro deveria ser? O pneu do carro deveria ser objeto de furar. Se eu falo assim, a agulha furou o pneu do carro na estrada. Beleza. Certo? Mas o pneu do carro furou, não. Ele sofreu a ação de furar. Então ele deveria ser objeto. Você quer ver outra? Quando eu falo assim, ele estava fumando um cigarro pensativo. Veja, cigarro pensativo, não, você quer caracterizar o homem. Mas a forma como você posicionou os termos provocou essa confusão na frase que você acabou gerando uma frase com termos trocados. Isso é uma hipálage. Seja uma troca dentro da frase, seja uma troca, como a gente viu aqui, com um elemento externo. Legal? Então, essa aqui, falsa também. Terceira, o paradoxo é a figura que aproxima termos de sentidos opostos, como na expressão "a sua fala foi um silêncio eloquente". Maldade essa aqui também. Para mim, essa é uma das questões mais difíceis dessa prova. Olha só, o paradoxo é a figura que aproxima termos de sentidos opostos. Cuidado, minha gente. O uso de termos opostos no texto é a antítese. Antítese é o uso de termos opostos. Paradoxo é quando você usa ideias aparentemente inconciliáveis. Inconciliáveis. Acaba se gerando uma incoerência, uma certa incoerência no texto. Repare, né, o melhor exemplo de paradoxo que a gente tem é aquele lá, o amor é fogo que arde sem se ver. Por quê? Porque não tem como um troço arder e eu não perceber. Então há aqui uma relativa incoerência quando a gente trata do paradoxo. Então repare, o paradoxo trata de ideias inconciliáveis. O exemplo está certo? Sim. A sua fala foi um silêncio? Isso é um paradoxo, nada a ver. Foi um silêncio eloquente ainda mais, porque eloquente é a pessoa que sabe falar bem. Então, de novo, aqui há uma ideia paradoxal. Minha gente, só que ela não aproxima termos. Não há uma aproximação. Paradoxo é a figura que torna uma oposição de ideias absurda. É uma oposição de ideias levada a uma realidade do inconciliável, levada a uma realidade do absurdo, e não uma aproximação de termos. Essa definição estaria mais adequada à antítese. Então, falso também. Quarta afirmação. A antítese ocorre na frase "o amor e o ódio ocorrem lado a lado". Usei palavras opostas. Pois utiliza termos de sentidos opostos em uma estrutura paralela
para criar contraste. Perfeito. É isso aí. Verdadeiro. Então, 3 Fs e 1 V de novo. Letra D de doido aqui. Quinta questão. Aqui, minha gente, também eu vou economizar tempo aqui com você. Ele dá a definição de regência verbal, em que ele trata aqui, ó, que é a relação que um verbo, que é o termo regente, estabelece com seus complementos. Então, o que você precisa saber de regência verbal é se aquele verbo, naquele uso, exige ou não um complemento. É saber se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, né? Transitivo direto e indireto, por aí vai. Vamos lá? Aí olha o que ele fala. Considerando as regras de regência verbal estabelecidas pela gramática normativa para o uso formal da língua, assinale a alternativa que apresenta uma construção totalmente correta. Ele quer onde nós temos aqui uma construção totalmente correta. Vamos lá. O diretor assistiu ao debate em silêncio. Minha gente, o verbo assistir tem 2 significados principais. Quais são os significados principais? Assistir no sentido de ver, acompanhar. Nesse sentido, ele é um verbo transitivo indireto que exige a preposição a. Perfeito. Já no sentido de ajudar, ele é um verbo transitivo direto, ou seja, eu não uso preposição. O diretor assistiu ao debate em silêncio, não está no sentido de ver? Então tem a preposição. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Informar. Quem informa pode informar algo a alguém ou pode informar alguém de algo. Nesse caso aqui, ó, eu informei a todos, objeto indireto, que o novo regulamento, blá, 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 blá. Objeto direto, sem preposição. Tá certinho? Tá, ó. Ele informou algo que o novo regulamento implica mudanças significativas a todos. Então, ele informou algo a alguém. Perfeito. Implica mudanças significativas. Esse aqui é um verbo ciladinha, ó. O verbo implicar, que implica pode implicar com alguém, né, se o sentido for de irritar. E quem implica pode implicar alguma coisa, se o sentido é trazer consequências. Nesse caso aqui, o sentido é de trazer consequências. De fato, não tem o em. Ele é um verbo transitivo direto. Ele rejeita o em. Então, tá certo também você usar aqui como transitivo direto. A letra A, minha gente. É claro, fazendo a prova, você analise todas as alternativas. Mas nesse caso aqui, a gente já pode marcar letra A. Vamos ver os erros das outras? Letra B. Eu prefiro muito mais o cinema do que o teatro, pois ambos implicam em uma análise da sociedade. Vamos lá, minha gente. O verbo preferir. No verbo preferir, o que a gente vai ter? Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Certo? Prefere uma coisa a outra. Então, eu não posso usar o do que, para começar. E outra coisa, eu não posso usar intensificadores. Isso é importante de a gente marcar aqui, minha gente, ó. Não se usam intensificadores, então eu não posso usar também esse muito mais. E o implicar a gente já viu lá na letra A, né? Ó, pois ambos implicam em uma análise. O implicar rejeita essa preposição em. Portanto, realmente errada. Os funcionários aspiravam um novo cargo. Como que é isso aqui, Guilherme? O verbo aspirar, ele pode ser transitivo direto
no sentido de cheirar, sorver o ar. E ele pode ser transitivo indireto, que exige a preposição a no sentido de sonhar, de almejar. E aí, nesse sentido de sonhar e almejar, quem aspira, aspira a algo. Observe que nesse caso aqui, ó, tá no sentido de sonhar. Então, deveria ser, aspiravam ao novo cargo. Então, errada. Pois isso implicaria em melhores salários? Errado esse em. Ok? Quem implica alguma coisa. Então, errado. D. O médico assistiu o paciente com dedicação. Já vimos essa também. Assistir está no sentido de ajudar, portanto, ele empregou corretamente. Ó. Assistiu o paciente, verbo transitivo direto. Mas esqueceu que o procedimento implicava em sérios riscos. Esqueceu que? Quem esquece, esquece alguma coisa. Cuidado! O esquecer e o lembrar são assim, minha gente, ó. Quem esquece, quem lembra, lembra e esquece alguma coisa. Transitivo direto. Quem se esquece e se lembra, ó, esquecer-se e lembrar-se, aí nesse caso ele é transitivo indireto que exige a preposição de. Veja, se eu tivesse assim, mas se esqueceu que o procedimento, aí estaria errado. Porque quem se esquece de algo. E de novo aqui o que ele erra, ó, é o implicar. Implicavam em riscos sérios? Não, implicava riscos sérios. Veja que se você soubesse a regência do implicar aqui, era meio caminho andado. Mas a resposta de fato é a letra A. Beleza? Ai, papai, vem comigo! Galera, vamos parar um pouquinho aqui agora para eu te dar uma ideia. Né? Essa ideia se chama Projeto IDCAP, que graças a Deus vem alcançando muitos e muitos e muitos resultados. Ah, Guilherme, mas falta pouquíssimo tempo para o IASES, faltam aí 45 dias para a prova. Dá tempo. Dá tempo de você alcançar a sua vaga com um projeto que te leve até a aprovação por meio do português da redação. Olha só, eu vou te apresentar tudo que tem nesse curso e com um preço, com um valor inacreditável que eu fiz para esse último mês, para esses últimos 45 dias de prova. Vem comigo e deixa eu te mostrar tudo, minha gente. Deixa eu te mostrar aqui a coisa toda para você. Vamos lá. Primeiro, você vai ter o curso completo de português e redação de forma muito didática. Você vai ter provas resolvidas de português da IDCAP. E minha gente, não são provas resolvidas antigonas. São provas resolvidas recentes. Então você vai perceber a tendência do IDCAP. Você vai chegar na prova sabendo o que o IDCAP cobra. Terceiro ponto, modelos de texto com base em propostas anteriores do IDCAP e em propostas inéditas. Isso mesmo, o nosso curso engloba a redação específica para o IDCAP. E aí, minha gente, propostas de redação inéditas modelo IDCAP. Minha gente, para o IASES, nós também vamos estar com o tema que vai cair na prova na plataforma, eu te garanto. Na Polícia Penal foi assim, propostas estratégicas para você fazer até a prova. Veja, se você fizer uma redação por semana, pelo menos, dá para eu corrigir 6 redações suas sobre temas estratégicos, sobre o tema que vai cair na prova. Correções ilimitadas em texto e em áudio. Isso é o mais legal. Guilherme, eu já fiz aqui 58 redações, mas não tinha ninguém para corrigir. Eu posso mandar se eu aderir ao projeto? Pode. Posso fazer as redações todas que estão lá? Nós temos mais de 20 propostas cadastradas na nossa plataforma. Posso? Posso. E eu vou corrigir para você em texto, marcando as caixinhas, mas eu também vou mandar um áudio sobre o seu texto, comentando a sua redação.
Nós temos as mentorias semanais ao vivo, toda terça-feira às 20 horas, e o encontro fica gravado depois na plataforma. Essas mentorias fazem toda a diferença. Por exemplo, minha gente, nós previmos que o IDCAP iria vir com uma prova mais densa para a Polícia Penal. Então nós observamos as tendências, nós observamos aquilo que você erra, nós tiramos dúvidas. Então são as mentorias semanais ao vivo que ficam gravadas na plataforma. Nós temos o suporte individualizado no WhatsApp e nós temos ainda de bônus os simulados periódicos. Nós ainda teremos um simulado até o IASES e nosso aulão de véspera de português e redação. Guilherme, mas isso aí individualizado deve custar uma fortuna. Não custa não. O nosso projeto IASES tá por apenas, minha gente, R$ 199. E você parcela ainda em 12 de vintão. 12 de vintão. Minha gente, antigamente eu falava que o curso custava por mês um preço do McDonald's, mas nem isso mais. Tudo isso aqui por 12 de vintão. Clica aí embaixo e vem ser meu aluno no projeto de CAP. Vem, 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 vem! Vamos lá! O uso dos sinais de pontuação, em especial da vírgula, não é uma questão de estilo ou pausa para a respiração, mas sim uma exigência da estrutura sintática da língua portuguesa. Então é isso, né, pessoal? A vírgula ela é usada para funções sintáticas, não tem nada a ver com uma pausa. E é isso que ele está explicando aí, né? Não tem nada a ver com essa ideia de pausa para respiração. É uma pausa, mas é uma pausa sintática. A vírgula desempenha funções cruciais, como isolar elementos intercalados, né, como adjuntos adverbiais longos e apostos explicativos, separar itens de uma enumeração e, fundamentalmente, marcar orações subordinadas. Eu costumo dizer que a vírgula é 10, né, pessoal? A vírgula é realmente 10. Ela é 10. Veja, a vírgula serve para deslocar, para explicar, para enumerar, para intercalar e para separar. Ok? Então esse é um resumão aí da vírgula. Ela serve para indicar um deslocamento, ela serve para isolar uma explicação, ela serve para fazer uma enumeração de termos, ela serve para intercalar, ela serve para separar. A distinção no uso da vírgula em orações adjetivas, por exemplo, é capaz de alterar completamente o sentido da frase, diferenciando uma restrição de uma explicação. Já já a gente vai ver melhor isso. Com base nas regras sintáticas que regem o uso da vírgula na norma culta, assinale a alternativa que apresenta uma análise correta. Vamos lá. Ó, questão rara aí, né? Questão direta, sem aquela de julgamento de afirmativas. Deu até um arrepio aqui. Na frase, o presidente Lula viajou para a China, olha a maldade dessa letra A. As vírgulas estão incorretamente empregadas, pois a regra proíbe separar o sujeito do seu núcleo Lula por vírgula. De fato, pessoal, quando você olha para o presidente Lula, parece coerente o que ele está falando. Tenho certeza que você instintivamente já reconheceu que essa vírgula aqui é esquisita. Essa vírgula aqui é imprópria. Mas ele fala da regra que proíbe separar o sujeito, o presidente, do seu núcleo Lula. Cuidado, pessoal. Quando eu tenho o nome de um cargo, um nome comum, e depois um nome próprio, como é o caso de Lula aqui, esse nome Lula, ele não é sujeito. O sujeito, de fato, é o presidente. Isso aqui ele acertou. Lula é um aposto que está explicando o presidente. Ele não é núcleo do sujeito. É um aposto especificativo. E esse aposto especificativo é o único tipo de aposto que não vem separado por vírgulas.
não vem separado por vírgulas. Importante delimitar isso, tá bem? Letra B. Os alunos que usam óculos foram dispensados, a ausência de vírgulas antes do que indica uma oração subordinada adjetiva restritiva, significando que apenas o subconjunto de alunos que usam óculos foi dispensado. Guilherme, muita informação. Vamos lá. Primeiro, como é que eu sei que o que está indicando uma oração subordinada adjetiva? Minha gente, uma oração subordinada adjetiva, ela é sempre começada por um pronome relativo. É o caso aqui? É. O que eu posso substituir por o qual, ó, por os quais. Então é uma oração adjetiva. E como que eu vou classificar? Restritiva é a que não vem separada por vírgula. Explicativa é a que vem. Ok? Então, nesse caso, é restritiva? É. Significa que apenas o subconjunto de alunos que usam óculos foi dispensado? Sim. Qual é a interpretação dessa frase? Só os alunos que usam óculos foram dispensados, os outros não. Então, na oração restritiva, você está restringindo. Você está falando só daquele grupo, ó. Só os alunos que usam óculos é que foram dispensados. O restante dos alunos continuou na escola. Guilherme, e se tivesse vírgula? Se tivesse vírgula, ela seria explicativa e eu estaria dizendo que todos os alunos usam óculos e por isso todos os alunos foram dispensados. Legal? Portanto, a letra B, correta. Ok? Vamos analisar a C e a D? C, ele comprou pães, queijos e vinhos. A C bem maldosa também. O uso da vírgula antes da conjunção E está gramaticalmente incorreto. Nesse caso aqui está mesmo. Em qualquer circunstância? Não, minha gente. Veja, não é em qualquer circunstância. O E, ele pode ter vírgula. Pode ter vírgula. Que o antecede em dois casos. Quais são os dois casos? Quando eu tenho um valor diferente do aditivo, normalmente adversativo, eu posso usar a vírgula, posso, tá, pessoal? Não é obrigatório. E quando eu tenho orações com sujeitos diferentes. Essa é a ideia. Então, tá errado porque ele está falando em qualquer circunstância. Letra D. É obrigatório o uso da vírgula para separar o sujeito do predicado? Deus me livre. É proibido, né, minha gente, o uso da vírgula para separar o sujeito do predicado. Eu não posso, usar a vírgula para separar nem o sujeito do verbo, não existe isso, nem o verbo do seu objeto, nem o verbo do seu objeto e nem o nome de um termo relacionado a esse nome. Não posso fazer essa separação. Errado. Beleza? Agora ele pede para a gente analisar a ideia de concordância verbal. E aí não vou tirar muito do seu tempo aí lendo esse texto, porque ele só faz uma introdução sobre a concordância verbal. Minha gente, qualquer questão de concordância verbal demanda que você ache o sujeito, ok? Então observa bem essa afirmação. Faltou na reunião os argumentos decisivos. Ocorre um desvio na norma culta, pois o sujeito composto pós-posto, os argumentos decisivos, exige o verbo no plural, faltaram. Opa, vamos lá. Qual é o sujeito do verbo faltou? Qual é o sujeito? Vamos pensar nisso. O que faltou? Os argumentos decisivos. Então, olha bem, aqui nesse caso são os argumentos decisivos, os
argumentos decisivos na reunião. Veja que quando a gente coloca a frase na ordem direta, fica muito mais tranquilo de a gente observar. Ó, os argumentos decisivos faltaram na reunião. Então, exige-se o verbo no plural? Exige-se. Só que olha a maldade aqui. É um sujeito pós-posto? É, porque está depois do verbo. Mas é um sujeito composto? Não. Por quê? Porque você tem um núcleo só. Então aqui, ó, são os argumentos decisivos. O núcleo é argumentos. Então aqui é um sujeito simples. Então a 1 está errada. Beleza? Então cuidado com isso. 2. Na oração, houveram muitos protestos contra a medida, a concordância está correta, pois o verbo haver concorda com o sujeito plural, muitos protestos indicando sua ocorrência. Completamente errado, pessoal. Por quê? Porque quando eu tenho houveram, eu tenho o verbo haver no sentido de existir. O verbo haver no sentido de existir é... O verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal, ok? Ele é um verbo impessoal. Ele é um verbo que não vai para o plural. Então, o certo seria: houve muitos protestos. Houve muitos protestos. 3. Na sentença basta de reclamações, o verbo bastar está corretamente no singular, pois reclamações é objeto indireto, regido pela preposição de, funcionando o verbo como intransitivo. Opa, vamos lá! Basta de reclamações está corretamente no singular? Perfeito. Perfeito. Até aí, perfeito. Pois reclamações é objeto indireto regido pela preposição de. Veja, reclamações é objeto indireto regido pela preposição de? É. Basta de reclamações, minha gente, é uma construção também impessoal. Ela não pode ir para o plural. Por quê? Porque eu não tenho um sujeito aqui. Basta de reclamações, não tem o sujeito. Então o verbo sempre vai ficar no singular. E aquilo que basta, basta de alguma coisa. Então, de reclamações é objeto indireto, basta verbo transitivo indireto. Agora, funcionando o verbo como intransitivo, aí pegou pesado. Ele não é intransitivo, ele é transitivo indireto. Então aqui, minha gente, as 3 estão erradas, tá? E aí a banca errou, tá? A banca errou, não havia essa opção das 3 estarem erradas, mas eu quis fazer essa questão com você porque a questão é boa. A banca só errou a resposta. Beleza? Então, todas erradas. Todas erradas. Vamos lá. Adequação linguística. É uma questão que cai pouco em concurso, mas o IDCAP, em geral, coloca nos seus editais. Olha aí, minha gente. A adequação linguística é um conceito central da sociolinguística, determinando que não existe certo ou errado em absoluto, mas sim usos adequados ou inadequados a um determinado contexto. A transição da linguagem coloquial para a linguagem culta ou formal envolve ajustes não apenas no vocabulário, mas também na sintaxe, como a obediência à colocação pronominal, o uso de verbos impessoais e a regência verbal e nominal apropriada. Minha gente, para a sociolinguística, que é essa área do estudo da linguagem, que estuda a relação entre a língua e a sociedade, não existe a conversa de certo ou errado, mas de um uso adequado ou inadequado.
Para alguns usos vai ser mais adequado o uso formal. E para outros usos vai ser mais adequado o uso informal. É claro, né? Você está na praia lá com seus amigos, você não vai usar uma variação toda formal. O povo vai estranhar. Do mesmo jeito que se você estiver numa prova de concurso escrevendo numa linguagem informal, você vai ser prejudicado. Então é isso que ele está falando aqui. Aí vamos lá. Acerca da reescrita de frases para adequação aos diferentes níveis de formalidade, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeiro aí, a frase coloquial "me dá esse livro" deve ser reescrita na norma culta como "me dê esse livro", pois a próclise, embora evitada em inícios de frase, é aceitável em contextos formais quando o verbo está no imperativo. Minha gente, ele inventou a regra. Não existe essa regra de próclise aceitável na norma culta em início de frase. O correto é dê-me ou dá-me esse livro. Ok? O que ele tinha que fazer aqui é passar o pronome para depois. Guilherme, qual a diferença de dá e dá-me? É porque dá, o sujeito é tu. Dê-me, o sujeito é você. As duas estariam certas, desde que o pronome estivesse depois, né, do verbo. Então, a primeira aqui, falsa. A expressão a gente vai ao cinema, é considerado um registro culto. Já pode parar, né, minha gente? Quando você usa o agente, ele é informal. Posso usar em uma tese de doutorado o agente? Claro que não. Portanto, falso. 3. O uso do verbo ter no sentido de existir tem muitos problemas aqui. É preferível na norma culta ao verbo haver. Há muitos problemas aqui, pois é considerado mais direto e moderno. Não, minha gente. Para a norma culta, a troca de ter no lugar de haver é completamente errada. Portanto, isso aqui para a norma culta está errado. Ok? O correto é há muitos problemas aqui. Falso. A sentença, o relatório que eu lhe falei não está pronto. Apresenta marcas de oralidade, a regência de falar e contração tá. Na norma culta, uma reescrita adequada seria o relatório de que eu lhe falei ou sobre o qual eu lhe falei não estar pronto. Perfeito, minha gente. Olha só. Qual é a coisa aqui? Eu acho que do tá e do está fica muito claro, né, minha gente? A forma culta é está. O tá é uma marca de oralidade, certo? É isso que ele está colocando aqui. Agora, a regência do falar. Quem fala, fala de alguma coisa ou sobre alguma coisa. Então, essa preposição que o falei exige, né, de que eu falei, né, sobre o qual eu lhe falei, essa ideia do assunto, a preposição precisa estar aqui, ó, de que eu lhe falei, sobre o que eu lhe falei. Então a preposição ela precisa vir para antes do pronome relativo. Então tá certo, essa reescrita seria adequada. Verdadeiro. Então, 3 Fs, F, 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 V. Beleza? O novo acordo ortográfico da língua portuguesa parece que é uma prova de 2010 e não de 2025. Né? Não é mais novo acordo, né? Um troço que foi feito em 2009, foi implantado em 2016, já tem 9 anos, mas a gente continua tratando como novo acordo ortográfico. Vamos lá. O novo acordo ortográfico, e aí ele fala que teve o objetivo de implantar essa unificação dos países que falam português, dos países lusófonos. Trouxe mudanças significativas, especialmente nas regras de acentuação gráfica. Alterações na acentuação de ditongos abertos em paroxítonas como ideia. Veja, ditongos abertos em paroxítonas como ideia, joia, não são mais acentuados. A eliminação do acento em hiatos específicos como em feiura. Como que é a regra dos hiatos, minha gente?
Ó, eu não coloco acento em feiura mais, por quê? Eu não coloco o acento nos hiatos das paroxítonas em que vem um ditongo antes. Então, são pouquíssimos os exemplos. Então, quando eu tenho hiatos nas paroxítonas, né? Nas aqui, ó, na penúltima sílaba tônica, em que eu tenho um ditongo antes, eu não coloco mais o acento. Feiura, baiuca, certo? São exemplos muito específicos. E a supressão de acentos diferenciais como em para. Antes você tinha, né, para acentuado para diferenciar de para preposição. Isso aqui foi completamente abolido, tá bem? São exemplos notórios. Aí ele fala, compreender essas mudanças é vital, não apenas para a escrita formal, mas também para a correta pronúncia e identificação de palavras, que embora mantenham a fonética, tiveram sua grafia alterada, impactando materiais didáticos e documentos oficiais. Acerca das regras de acentuação gráfica vigentes após o novo acordo ortográfico, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá? O acento diferencial em pode para diferenciar de pode foi abolido? Não, minha gente. O seu uso não é considerado facultativo. Ó, ficaram 3 acentos diferenciais. Pode para diferenciar de pode, por verbo para diferenciar do por preposição e o acento dos verbos ter e vir. Tem e vem no plural para diferenciar de tem e vem no singular. Esses acentos continuam sendo obrigatórios. Um acento que é facultativo é o de forma e forma. Forma e forma, o acordo ortográfico coloca como facultativo. Beleza? Portanto, falso. Palavras como feiura e baiuca perderam o acento no i ou u tônicos porque o novo acordo eliminou o acento de todas as palavras paroxítonas que formam hiato. Não, já vimos que foi muito específico. Foi quando o hiato é antecedido por um ditongo nas paroxítonas. Quando o hiato é antecedido por um ditongo. Ok? Ditongo, pessoal, só para você lembrar, tá? É a união de vogais, ó. Feiura, baiuca, você tem esse ditongo aqui. Então, portanto, falsa também. O novo acordo ortográfico eliminou o acento agudo de todas as palavras proparoxítonas que contenham ditongos abertos, como helicóptero e arquétipo. Aqui ele comete 2 erros. Helicóptero e arquétipo não tem ditongos abertos, né? Os ditongos abertos são o ei, o oi e o el. E, minha gente, a regra da língua portuguesa que não tem exceção é a regra das proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. E não existe exceção. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Portanto, falsa também, né? Helicóptero e arquétipo são palavras proparoxítonas e, portanto, acentuadas. Palavras paroxítonas terminadas em i ou is, como táxi e júri, continuam sendo acentuadas normalmente, pois essa regra não sofreu alteração com o acordo. Perfeito. O novo acordo, minha gente, não mexeu nas regras gerais. Sabe aquelas regras, ó, das oxítonas, terminadas em a, e, o e em, as paroxítonas,
que é o contrário da regra das oxítonas, e as proparoxítonas que a gente viu, o acordo ortográfico não mexeu. Portanto, isso aqui está certíssimo. Táxi e júri continuam sendo acentuadas pela regra das paroxítonas. Verdadeiro. Então, F, 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 V. F, 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 V. E aí, ele fala agora da linguística textual. E ele fala muito mais propriamente da ideia de tipologia textual. E aí ele fala que existem 5 tipologias: narração, descrição, argumentação, exposição e injunção. É claro que aqui, minha gente, ele substituiu o texto dialogal e não colocou, que não tem nenhum problema também, tá bom? Normalmente a gente fala assim, de 5 tipos. São 5 tipos textuais. O narrativo, o descritivo, o dissertativo, que se divide em expositivo e argumentativo, o injuntivo e o dialogal. Certo? São esses os 5 tipos de texto que nós temos. Quando eu falo de narrativo, nós estamos falando numa sequência de ações. O descritivo é uma sequência de qualificações. Qualificações. O expositivo, ele tem o objetivo de informar. O argumentativo, ele tem o objetivo de opinar. O injuntivo é uma sequência de ordens e o dialogal, ele se caracteriza pela troca de posse da fala. Uma hora eu falo, outra hora você fala. E aí você tem os gêneros textuais, que são os textos reais que existem por aí, que nós podemos encaixar no tipo que é predominante. Vamos dar uma olhada na distinção e na aplicação desses conceitos? Olha bem, um manual de instruções para a montagem de um equipamento de acessibilidade é um exemplo de gênero textual, cuja tipologia predominante é a injuntiva. Perfeito, minha gente. Por quê? Um manual de instruções, ele vai dar uma sequência de ordens. Pensei em ordens, pensei em injuntivo, focado em instruir o leitor. Perfeito. A tipologia dissertativo-argumentativa e expositiva são sinônimas, pois ambas visam apresentar informações sobre um tema, como ocorre no gênero textual artigo científico. Completamente errado, né, pessoal? Argumentativo tem a ver com opinar, tem a ver com trazer argumentos. Expositivo tem a ver com informar. Então, um artigo científico, ele vai ser muito mais expositivo. Mas, dizer que dissertação argumentativa e expositiva são sinônimas, completamente errado, com foco aqui para o sinônimo. 3. O gênero textual crônica frequentemente mescla a tipologia narrativa ao relatar fatos do cotidiano com a dissertativa, ao tecer reflexões pessoais sobre esses fatos. De fato, pessoal, a crônica, ela mescla a narração, ela mescla o texto narrativo com a dissertação, com a ideia de você opinar sobre o cotidiano. Então, sim, a 3 também está certa. Portanto, correto que se afirma em 1 e 3. Beleza? E aí, minha gente, olha o que ele fala sobre conotação e denotação. Também não vou aqui ler esse texto todo, ele apresenta a ideia de conotação e denotação,
ele apresenta aqui a área que estuda isso, mas o mais importante é você entender que denotativo é sentido literal. Pensei em denotativo, pensei em dicionário. E sentido conotativo é sentido figurado. Então, essa é a diferença. Isso você precisa saber, tá bom? Então, vamos ver como que ele aplica esses conceitos. Então, denotativo é a linguagem real, é a palavra sendo usada no seu sentido real, e conotativo é a palavra sendo usada no seu sentido transformado. Tudo bem? Vamos lá. Letra A. Em manuais de instrução e bulas de remédio, predomina o uso da linguagem conotativa? Claro que não, né, pessoal? Você não precisa interpretar uma conotação para entender uma bula de remédio. Então, em manuais de instrução e bulas de remédio, denotativa. O uso da palavra fera, em meu pai ficou uma fera com o atraso, explora o sentido conotativo do termo, associando a ideia de raiva ou irritação, diferentemente do seu sentido denotativo de animal selvagem. Perfeito, minha gente. Quando eu falo que meu pai ficou uma fera, não é a ideia de que meu pai virou um animal selvagem, né? Não faz sentido. Meu pai ficou uma fera quer dizer que ele ficou bravo. Então, isso aqui é uma exploração da conotação. Então, certíssimo. Letra B. C. A palavra mar. Em um mar estava agitado hoje, e ele sentia um mar de angústia, é utilizada em sentido denotativo em ambas as frases, referindo-se literalmente a uma grande massa de água salgada. Na primeira frase, beleza, é uma grande massa de água salgada, mas ele sentia um mar de angústia, é uma conotação, né, minha gente? É um mar para representar algo que não para, é um mar para representar algo que é grande, então isso é o sentido figurado. Então, errado. A denotação é um recurso exclusivo da linguagem poética. Nada é exclusivo de nada. Mas ainda mais a denotação não, né, minha gente? Né? A conotação ela se refere muito à linguagem poética. E nem a denotação, nem a conotação são exclusivas de tipos de texto. O que a gente pode dizer é que em textos literários a conotação é mais presente. E em textos informativos e jornalísticos a denotação é mais presente. Mas não quer dizer exclusividade. O exclusivo aqui, ele já ferra a questão de cara. E ele acaba dando a definição, criar novas realidades semânticas a partir do sentido literal das palavras é uma ideia de conotação e não de denotação. Então a D também errada. Beleza, minha gente? Acredite em si mesmo e você será imparável. Um beijo para você e eu volto na próxima. Valeu!